Vamos lá, então. Primeiro, gostaria muito de agradecer, eu vou já começar a cronometrar, porque 15 minutos é pouco tempo e eu não quero atrasar o meetup, eu sei como é isso. Então, queria muito agradecer à comunidade de Portugal e também a todos que falam português. Queria agradecer o convite do Ivo. Eu sei que as agendas são conturbadas, mas a gente conseguiu finalmente fazer isso acontecer. Muito obrigada de verdade por isso. Estou muito feliz de poder falar para fora também, né? Porque faz muito tempo que eu não dou uma palestra para o exterior, né? A minha última palestra foi para o Puppetize, né, um evento focado para Puppet, né, aproximadamente 2018, por aí, para falar sobre Puppet voltado para Node.js. E também já fiz algumas palestras internas para ThoughtWorks na Índia, né? Mas voltar a poder falar para Docker, para a comunidade em português e poder falar para Portugal é muito, muito, muito legal. Estou muito feliz, então, obrigada. Vou estar falando um pouquinho, então, sobre a minha experiência com Docker. A experiência que a gente tem na Storyblock, que é uma empresa que eu trabalho, é uma empresa austríaca, é um CMS headless, que existe há aproximadamente uns 5, 6 anos, e eu estou na equipe como Senior SRE há aproximadamente um ano e pouco, um ano e meio, e a gente trabalha com AWS, a gente trabalha com Elastic Beanstalk, e eu tenho participado de toda essa etapa de sair de VM, né, sair de máquinas virtuais para um processo mais automatizado. E aí não só a parte de simplesmente colocar em containers, né, mudar para Docker, mas também a parte de como lidar com isso na parte de desenvolvimento, né? A questão da cultura, dos devs, etc., né? Então, falando um pouco rapidinho de mim, né? Meu nome é Camila, vocês podem me chamar de Cami também. Eu sou Docker Captain, também sou Docker Community Leader aqui no Rio de Janeiro. Eu sou DevOps Days Core Organizer, né? Então, além de estar no core do DevOps Days, eu sou organizadora aqui hoje do Rio de Janeiro, mas já organizei São Paulo e outras cidades do Brasil. Também faço mestrado na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Também faço curadoria e sou instrutora em uma escola que é bem grande, voltada para DevOps, aqui no Brasil, e também que trabalha em língua portuguesa, que é a Linux Chips. Inclusive, recentemente, eles fizeram uma imersão em Lisboa, né, para falantes de nativos ou não, né, do idioma português. E, enfim, né, tenho 26 anos e recentemente estive na Europa. Infelizmente, não fui para Portugal, mas irei no final do ano e estou bem ansiosa. Como falei, trabalho na Storyblock. A Storyblock é um CMS headless, né? E ele tem alguns clientes, né, grandes. A gente trabalha para Tesla, Netflix, Marco Polo, e o nosso foco é que a gente trabalha com o conceito de no-code. Então, tanto para o dev, a gente cria como se fossem blocos, né, widgets mesmo, até vem disso o nome, né, Stories from the Block, né? Então, a gente cria essas landing pages como se fossem blocos mesmo. Então, isso facilita para o desenvolvedor e facilita para a equipe de marketing, para gerenciamento de campanhas, questão de omnichannel, etc., né? Por que fizemos isso? Porque o Elastic Beanstalk, né, ele é uma ferramenta que já é bem defasada assim, para as nossas utilizações. Assim, ele nos dá alguns problemas em relação à escalabilidade. Quando você tem um alto número de requests também, ele começa a engargalar, que a gente fala, começa a travar um pouco, né? Então, a gente necessitava de algo que fosse mais maleável, principalmente quando recebesse um alto número de requisições, ou principalmente em deploys, né? O deploy no Beanstalk, ainda que a gente utilize ferramentas como Code Deploy, Code Build, ele acaba sendo um pouco engessado, um pouco demorado, às vezes trava, dependendo de regiões. A gente tem uma região, a gente trabalha com algumas regiões na Ásia, essas regiões elas travam bastante.
Então, a gente precisa de algo que seja performático e eficiente, e nós temos na equipe de DevOps hoje 3 pessoas, e as 3 já têm bastante conhecimento em container, então a gente apresentou esse projeto de sair dessas VMs que são gerenciadas por Beanstalk para um projeto que seja em containers Docker e que seja gerenciado através de Terraform. Então, para a infraestrutura como código, isso é muito bom, porque isso traz um padrão de código, uma rastreabilidade, e também traz um status para a nossa infraestrutura. Então, se acontecer qualquer coisa, a gente não perde nada, né? Então, como eu falei, né, a gente está saindo do Beanstalk para ir para o ECS, né? Porque a gente até pensou em ir para o Kubernetes, mas o Kubernetes ele é um pouco complexo para a gente fazer essa migração por hora. A gente queria uma etapa transitória, e essa etapa transitória acabou se inscrevendo no ECS, tanto para a parte nossa mesmo, porque é um choque também para a empresa no geral. A empresa fica um pouco preocupada, mas está saindo de VM para container, como funciona isso? Então, para não dar um choque com algo que tem uma certa complexidade, que é o Kubernetes, a gente resolveu ir, por enquanto, só para o ECS, para depois ir para, por exemplo, um EKS, que seria aí um Kubernetes autogerenciado na AWS. E aí, fazendo um trabalho que é, por hora, um pouco mais simples, lidando com task definitions, com serviços, mas ainda assim, em infraestrutura como código, trabalhando com tudo isso, terraformado, utilizando HCL, etc., e migrando esses projetos aos poucos, trabalhando primeiro projetos em staging, projetos que não são tão utilizados, para depois a gente ter começado a migrar projetos em produção, né? Para dar uma confiabilidade maior para quem está utilizando. E para a parte de desenvolvedor, a gente começou a conversar aos poucos mais sobre containers, sobre Dockerfile, sobre como construir o seu próprio Dockerfile, né? E tentar introduzir também ferramentas que sejam mais simples, né? Um GitHub Actions, talvez, no lugar do Code Build, do Code Deploy, né? A gente também tem pensado um pouco no Backstage, que é uma ferramenta, uma orquestração desse deploy, mas de uma forma com uma user interface que é mais amigável para esse desenvolvedor também, e que entrega de uma maneira bem próxima do que a gente tem visto de Platform Engineer, né? Então, já tem tudo acoplado de infraestrutura, ele só vai receber aquilo e vai deployar o aplicativo dele, em homologação ou não, e fazer os testes sem precisar ter tanta demanda ou tirar tantas dúvidas com a equipe de infraestrutura, né? E aí foi basicamente o que eu falei, né? A gente está saindo. A gente, por enquanto, ainda está trabalhando com Code Pipeline, Code Build, mas a nossa ideia é que a gente troque esse cenário. A gente pensou numa época em GitHub Actions, mas a gente tem visto bastante sobre Backstage, né? Pensando com uma certa calma, porque a gente também sabe que Backstage é uma ferramenta que precisa, não adianta só implementar e pronto, ela precisa de uma manutenção constante, de um olhar constante. Então, implementar, mas ficar de olho, mas fazer uma documentação e continuar tentando implementar realmente esse olhar de DevOps mesmo. Então, que acho que uma coisa que ajuda bastante é o Docker Desktop também. Acho que ele dá esse olhar, essa facilidade para o desenvolvedor de rodar localmente, de perceber, de entender os seus containers, de criar suas imagens, de rodar de acordo com as suas variáveis. Então, acho que isso facilita bastante, que é uma ferramenta que a Docker tem investido bastante, e que tem facilitado também a nossa vida em fazer eles compreenderem um pouco mais que o container pode facilitar muito mais a vida quando você está testando cenários do que subir numa VM e cada vez que for testar ter que subir de novo, e isso ser um processo bem demorado, às vezes, de deploy, como é no caso de um Beanstalk, né?
Aí eu estou mostrando um cenário ainda com uma ideia que a gente teve, que foi com GitHub Actions, né? Mas isso foi bem recente, né? A gente tá, como eu falei, a gente tem pensado em GitHub Actions, porque o GitHub Actions é uma coisa que os nossos devs já utilizam no dia a dia para outros projetos e tem uma interface bem mais amigável do que seria, por exemplo, o Code Deploy, o Code Build, Code Pipeline. Mais recentemente na KubeCon mesmo, né, eu vi bastante informação sobre o Backstage. Backstage não é de hoje, mas eu vi bastante palestras sobre isso, sobre aumento de deploy, sobre melhoria de demanda, melhoria de performance, sobre melhoria da conversação dos times, e a gente tem conversado, isso é coisa de 2 semanas, né, porque a KubeCon é bem recente, há bem pouco tempo, sobre que isso também poderia ser uma ideia, né? É legal porque esse projeto ele tem sido um grande experimental para a gente testar ferramentas, porque a empresa nos dá essa liberdade também, e eu acho isso bem bacana, porque a gente pode pensar, isso aqui é ruim, vamos voltar, isso aqui é bom, vamos continuar. Então, isso é bem legal. Também falar um pouco rapidamente de alguns cenários, né? Para a produção, geralmente a gente trabalha com rolling, com blue-green deployment, na verdade, e com cenários mais de homologação, a gente trabalha com rolling update. Então, isso também ajuda a gente a entender com qual que a gente vai usar em cada cenário, vai fazer a gente entender o que a gente pode usar de CI/CD, quais são as nossas limitações. Então, isso também ajuda bastante a gente na hora de definir quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, né? E aí eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Containers para devs, cultura de containers. Acho que não só o Backstage, mas nós somos uma empresa que a gente está sempre se conversando, está sempre trocando ideias. Nós somos muito abertos, tiramos dúvidas, fazemos call quando tem que conversar. Então, se tem dúvidas, a gente tira. Então, se precisa de ajuda para construir um Dockerfile, a gente constrói juntos, o Dev e o Ops. Então, isso tem sido bem... Essa cultura tem ajudado muito a gente a disseminar a palavra do container. Então, isso tem sido bem bacana, né? E aí, até estou mostrando um pouco do Docker Desktop, porque ele realmente facilita bastante a nossa vida e a vida do desenvolvedor quando ele ainda vai testar localmente, né? Então, isso facilita bastante, e o que facilita bastante a gente para o lado de Ops é a questão do Terraform, da infraestrutura como código, da gente conseguir ter essa rastreabilidade se dá problema, e também a facilidade. Se você vai testar algumas coisas na AWS manualmente, principalmente a AM Role, Task Definitions mesmo, com JSON, é muito chato, às vezes, você fazer isso manualmente. Então, você fazer isso de forma automatizada com código é muito bom para a gente e já é amigável para o desenvolvedor. Ele bate o olho, ele já sabe mais ou menos o que é aquilo, porque o Terraform também tem uma linguagem, o HCL, ele é bem amigável. Você olha, isso é um recurso, é uma máquina, é uma EC2, é um ECS, são tantas máquinas, tal imagem. Então, é muito fácil de você entender se você já tem um contexto mínimo técnico ali, né? E aí, rapidinho, né, para conseguir fazer a observabilidade disso, a gente utiliza o Teleport, que é uma ferramenta muito bacana, ela é uma ferramenta que é como um proxy até as suas ferramentas de observabilidade, mas ele tem outras funcionalidades, você consegue ali acessar máquinas também virtuais suas, clusters Kubernetes, inclusive, mas a gente utiliza principalmente para conseguir fazer essa barreira e não ter a nossa observabilidade exposta para a internet. E a gente também utiliza para monitoramento o Prometheus, o C-Advisor também, para a parte tanto de nodes, para a parte de containers em si, né? Containers do C-Advisor, né? E a gente faz essa parte de Service Discovery, né? Então, a gente instalou dentro do ECS
Node Exporters, e a gente consegue ter informações no Prometheus, né, que está fazendo scrapping dessas informações em tempo real, do nosso container e também dos nodes que estão abrigando os nossos containers. Então, a gente fez essa configuração de Service Discovery para ter informações em tempo real, e dali do Prometheus você pode jogar no Grafana, você pode trabalhar com Alert Manager, com uma série de informações. Aí é um exemplo do código que a gente utilizou no Prometheus, é esse EC2 SD configs. Eu vou dar uma corrida que eu já estou estourando o tempo. A importância da documentação, né? Então, eu acho que não só o código ser uma própria documentação, mas também estar sempre conversando com as equipes e tudo que for fazer, ir escrevendo, documentando no Jira ou documentando no Notion. Isso tem sido muito enriquecedor para a gente, até para que outras equipes tenham noção do que a gente está fazendo, e os futuros funcionários, até porque a nossa equipe, com certeza, ela vai escalar. E os próximos passos, e eu mostrei uns gatinhos meus aqui, porque na época eu acabei colocando eles, eu acho que é justamente colocar novas ferramentas que fazem sentido, como eu falei, eu acho que a empresa, ela nos dá total liberdade para isso, por isso que eu até falei do Beanstalk, que era uma coisa que na época a gente nem estava pensando muito. Kubernetes, com certeza, quando a gente tiver o ECS consolidado, a gente quer muito partir para Kubernetes e para outras ferramentas também. E, né, foi um pouco corrido, mas deu bom, é basicamente isso. Quero agradecer muito novamente a oportunidade. Essas são as minhas redes sociais. Quem quiser trocar uma ideia comigo no Twitter, no Instagram, eu faço lives na Twitch também, tenho canal no YouTube que eu posto algumas coisas às vezes, tem meu Telegram e tem meu site. E, de novo, muito obrigada, pessoal. Muito obrigado nós, Camila, mais uma vez. Só para confirmar, estou-me a ouvir, certo? Sim, perfeitamente. Okay. Ótimo. Entretanto, se alguém quiser fazer questões, acrescente no canal daqui à Main Stage. Entretanto, não se esqueçam, olha, estão-te a agradecer no lobby, não sei se estás a acompanhar, Camila. Entretanto, podemos ir basicamente dizendo algumas das questões do que há Main Stage, para alguém que não esteja a acompanhar. Para alguém que ainda queira fazer questões, são 5 minutos de QA. Basicamente, não se esqueçam mais uma vez, as 3 questões no geral do evento que tenham mais upvotes vão ganhar o swag da Docker. Começando, ora, por acaso a primeira questão é minha. Não tem diretamente a ver, quer dizer, tem a ver, não tem a ver. Eu não sei se estás a acompanhar as questões ou se queres que as diga. Eu estou vendo, sim, as perguntas. Ok. Se quiseres ir respondendo à primeira, basicamente eu posso dizer para quem não esteja a acompanhar no chat, basicamente eu tinha perguntado, eu tinha visto em tempos que tinhas um curso em Computational Forensics, e como e porquê que surgiu a mudança para a SRE? Esse curso, na verdade, foi mais uma curiosidade mesmo, porque eu sempre gostei muito da área de segurança, mas eu não atuei na área de computação forense, eu só fiz o curso mesmo. Eu cheguei a trabalhar numa época também como DevSecOps, em uma empresa há aproximadamente uns 2 anos, porque a gente fazia um trabalho bem próximo com a equipe de cybersecurity, então a gente tinha que receber os pedidos deles, trabalhar com o que as demandas em cima da infraestrutura, trabalhar com o Security Hub da AWS, lidar com as questões das credenciais, das chaves, com projetos, às vezes vinham demandas de clientes que a gente tinha que fechar um pouco mais a segurança, fazer um monitoramento constante da segurança para a parte de infra, com a equipe de cybersecurity que fazia esse cheque com várias equipes. E aí, do nosso lado, que era a infraestrutura, geralmente eu era uma das pessoas que era o ponto focal, e então eu acabava fazendo esse papel de DevSecOps. Eu, na verdade, eu sou uma ex-desenvolvedora, né? Eu fui full stack, e a minha transição, ela começou quando eu comecei a aprender Docker, e aprender AWS,
e foi quando eu fui a um DevOps Days Porto Alegre, que é uma cidade do sul do Brasil, e eu me apaixonei porque eu gosto muito de desenvolvimento, mas eu também sempre gostei de infraestrutura, mas eu não sabia que existia alguma coisa que pudesse casar as duas coisas. E então, quando eu descobri, eu achei muito legal e comecei a procurar alguma coisa dentro da empresa que eu trabalhava que se assimilasse a isso, mas não foi possível, então eu comecei a procurar emprego na área e tentar me especializar com cursos, e com outras coisas, e aí eu saí de Dev Júnior, né, de desenvolvedora júnior, para DevOps pleno, para trabalhar numa startup aqui no Rio de Janeiro, e aí foi quando tudo começou. Já agora, aproveito para fazer uma pergunta. Não tenho esta pergunta ali, mas já que estavas a falar disso, existem muitas pessoas que chegam aqui ao Discord e, por vezes, ou começam a carreira numa área e percebem que não é bem aquele tipo de área que querem. Por exemplo, começam em segurança, acabam por querer mudar para desenvolvimento, mas já têm receio, já começaram, não querem estar a arriscar. E já agora, para te perguntar a ti, como é que consideras a experiência de teres ido para uma área para a qual não conhecias, não sabias o que é que ia dar, na realidade já eras full stack, e de repente decidiste arriscar e foste para outra área que realmente era o que gostavas, ou pelo menos acreditavas que gostavas. Como é que foi um pouco essa experiência? Desculpem quem fez perguntas, estar a passar um pouco assim à frente, mas já agora aproveito o contexto. Foi bem desafiador, porque eu eu queria muito ser DevOps, porque naquela época eu entendi que aquilo fazia muito sentido com o que eu queria, porque, como eu disse, eu entendi que existia alguma coisa, finalmente, que encaixava duas partes da tecnologia que eu gostava muito, que era infraestrutura, mas era programação. Naquela época a gente não tinha ainda, talvez, conceitos muito claros de infraestrutura como código, que eu conseguiria gerar servidores, mas com programação. Eu não conseguia dimensionar isso, porque tudo que eu trabalhava com infraestrutura até então era muito manual. Se eu ia configurar um servidor, era manual, eu tinha que fazer tudo de uma forma muito manual. Quando eu trabalhei com infraestrutura, eu trabalhava com ITIL ainda, que já foi uma grande mudança, mas ainda eram processos bem burocráticos, né? Então, assim, foi muito desafiador, mas eu acho que uma coisa que ajuda muito, e eu sempre falo para as pessoas que querem migrar de carreira, né? São duas, na verdade. Primeiro, é o networking. Eu acho que eventos como esse, eventos como os DevOps Days, meetups no geral, são muito importantes. É muito importante você fazer conexões, é muito importante você fazer amigos e não ter medo, né? Então, eu quero tentar, então tenta uma vaga, você não vai passar na primeira, mas essa primeira vaga que você não passar, você vai receber feedback do que você não foi tão bem, e aí você já vai estar melhor para a segunda vaga que você tentar. Então, é um grande tentar, e são amigos também que te ajudam nessa jornada, esse networking que você faz. É, às vezes, uma pessoa que você conhece num evento e fala, pô, eu tô com uma vaga aqui que acho que tem o seu perfil. Então, você não pode ter medo de arriscar. Eu arrisquei, então, como eu falei, foi bem desafiador, mas eu encontrei pessoas muito legais e que me incentivaram bastante, assim, na minha jornada. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque há uns 10 anos atrás não era assim, né? Quando eu procurava emprego na área de TI, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu não sei como é o cenário em outros países, como era o cenário em Portugal, mas você mandava um currículo e você não tinha qualquer retorno, você não tinha um feedback se você passou, se você não passou, se vão te chamar, Era ficava igual em esquecido. Portugal. É, Era igual. você ficava num banco de informações e era isso. E não existia muito esse conceito de meetup. Você não conhecia ninguém, sabe? Era muito difícil, era tudo muito individual, era muito, sabe? Se alguém conseguia, era quase um milagre. E você colava naquela pessoa porque, ai, talvez eu consiga alguma coisa que ele vai me ajudar. Então, quando começou o conceito de comunidade, quando as pessoas começaram a perceber que alguns processos não funcionam, talvez não é legal você tratar as pessoas assim, aí a TI começou a mudar muito, a TI passou a se humanizar, assim, aí começou a fazer bastante diferença, mas não era assim, e ainda bem que não é mais assim, né? Ainda é em alguns lugares, mas já mudou bastante, assim.
Acho que você está mudo. Pois estou, peço desculpa. Concordo, estava a dizer, concordo que em Portugal é muito semelhante. Entretanto, vou só aqui acelerar aqui um pouco nas questões. Aliás, desculpem, eu por agora vou dar prioridade. Se alguém achar que há questões mais relevantes, por favor, deem upvotes. Eu por agora vou-me focar naquelas que têm mais upvotes. Vou saltar a minha, que eu sou biased aqui. Portanto, a do Caio. O Caio pergunta, o Caio também é do Brasil. Está a trabalhar em Portugal até, se não me falha a memória. O Caio pergunta qual é o maior desafio da transição. Eu sinto que quem está começando tem uma facilidade para containerização e orchestration, porque tudo vem do zero. Como é a experiência quando os sistemas já estão rodando e você tem que fazer uma transição sem downtime? Então, esse é justamente nosso caso, porque Desculpa só interromper. Se calhar fazemos só mais duas perguntas. Depois desta, fazemos esta e mais duas perguntas, só para não estendermos muito mais. Portanto, por favor, votem para decidirmos quais as questões. Desculpa, continua. Não, tranquilo. Esse é justamente o nosso cenário, porque a gente já tem tudo rodando em um outro local, que no caso é o Beanstalk, então a gente tem que fazer tudo sem ter nenhum downtime. E aí, assim, tem coisas que não sei se é bonito, se é legal, mas a gente faz, né? Que seria, como eu falei, primeiro a gente dá prioridade para o que é mais homologação, até para trazer uma confiabilidade para as equipes e para a própria empresa, para mostrar que aquilo funciona, até porque, como eu falei, a gente vem de uma cultura que é tipo, pô, mas tem certeza que isso dá certo? Ao mesmo tempo que existe uma liberdade e aquela coisa, tem certeza que isso vai dar certo? Não, vai dar certo sim, confia. Mas a gente precisa, então, trazer argumentos, trazer fatos de que aquilo vai funcionar. Então, a gente começa com a parte mais de homologação, desenvolvimento, que, assim, uma outra dica que eu sempre falo é que, apesar de ser um ambiente de homologação, ele tem que ser o mais próximo possível, isso é até relacionado ao 12 Factor App, né? Ele tem que ser o mais próximo, ou se não idêntico, ao ambiente de produção, justamente para você não ter um problema lá na frente, quando você já for deployar isso para o cliente, né? Então, o que a gente faz, que eu acho que talvez não seja tão bonito, né? Não é tão Netflix, é ter que talvez fazer algumas transições no horário que o cliente não está acordado. Eu sei que numa empresa como, por exemplo, a Storyblock, é muito difícil você mensurar isso, porque nós temos clientes no mundo todo. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, num conceito de tipo, baseado num Grafana, por exemplo, quando que vai ser o momento que a gente tem menos request dessa aplicação aqui. E aí fazer essa virada de chave e fazer uma espécie de sala de guerra. Então, você vai ter não só o Ops lá, mas desenvolvedores, pessoas que sabem lidar com banco de dados, né, especialistas em banco, porque justamente se der qualquer problema, você também tem um tempo de reação mais curto se der qualquer pepino, né, se der qualquer problema. Então, por exemplo, eu já fiz uma migração assim no meu outro trabalho, no meu último trabalho, e era difícil, porque toda migração é difícil, a gente fez uma migração entre regiões da AWS, mas era mais fácil nesse sentido, porque nossos clientes eram todos brasileiros. Então, o fuso horário, você muda no máximo 1 hora, 2 horas, porque apesar do Brasil ser um país muito grande, não vai mudar 5, 6 horas de diferença. Então, acaba sendo mais prático. Mas aí tem isso, né? Tem gente que acha feio, janela de backup, janela de manutenção, mas a gente acaba tendo que usar os artifícios que dá para fazer, né? E no nosso caso, acaba tendo que ser meio que dessa forma, assim. Ainda acontece em muitos sítios, mas lá está, depende sempre das dimensões das equipas e dos projetos, é Sim, normal, vai acontecer sempre. sim. Como já estamos bastante atrasados, vamos fazer uma coisa: 30 segundos para cada questão, mais duas questões, e em 30 segundos tens que responder a cada. Tá, vou tentar ser rápido. Vamos, rápido. Pergunta o Nelson: Kubernetes ou Managed Services?
e diz, há tantos cloud services que nos fornecem managed services, mas geralmente ficam mais caros. Como pensar neste trade-off? 30 segundos. Nossa, qual pergunta que é? Eu me perdi. Desculpa, é uma que tem 8 upvotes. Kubernetes ou Managed Services? Não sei se consegues Kubernetes ver. ou Managed Services? Eu não... Managed Services? Managed Services, eu não conheço Managed Services. É que eu não estou achando também. Espera aí, deixa-me tentar. Eu não sei se consigo copiar o link para o chat. Olha, vou pôr no lobby. Ele acrescentou agora, por exemplo, No tipo lobby. Vercel, Aqui. Heroku. Está a dar os exemplos do Achei. Vercel que eu quero explicar. Vercel, Heroku. 30 segundos. Entendi. Agora Senão o entendi. Guilherme mata-me. Agora... Tsuru. Eu acho que é um grande depende. Eu não vou responder um ou outro, assim, porque o Kubernetes ele acaba sendo uma grande bala de prata às vezes, só que nem sempre ele dá para todos os casos. Eu não vou usar Kubernetes para uma landing page ou para aplicações muito simples, não faz sentido. Então, às vezes, um Vercel, um Heroku é muito melhor para aplicações mais simples e Kubernetes ele é muito mais eficiente para aplicações que precisam de alta escalabilidade. Então, eu diria depende. Ora, o último muito rápido. Ora, por acaso tem mais votos, é a minha. Ok. Para quem começa desenvolvimento web do zero e não entende Docker, como pode começar? Ai, perdi de novo também. Desculpa. É porque Não não faz está mal, não faz mal. organizado aqui para mim. Não faz mal. Tenho aqui. Entretanto, Isso, já agora, depois as questões que aqui ficarem, podes respondê-las. Tens ali o canal do para QA quem Sage. começa desenvolvimento web do zero e não entende Docker, por onde começar? Nossa, isso é difícil. Para quem começa desenvolvimento do zero e não entende Docker. Eu diria para você... é que eu não sei se você deveria começar com Docker, eu acho que essa é a questão. Eu acho que você deveria primeiro entender alguma linguagem de programação, e aí poderia ser Python, poderia ser alguma coisa que fosse menos verbosa, e aí depois que você entender esses conceitos dentro de linguagem de programação, aí sim você pode ver, por exemplo, como que eu rodo essa aplicação com Docker? Aí sim, mas assim, você não entende nada de desenvolvimento e vai direto para Docker, eu acho, por exemplo, como a Patrícia aí falou, né? Rodar uma aplicação simples com JavaScript, um Node, aí você já consegue ver uma brincadeira, mas ir direto acho que pode ser ruim. Concordo, 100%. Bem, obrigado mais uma vez, Camila. Por favor, se tiveres um tempinho, se descobrires, é suposto aparecer a sala ali ao lado. Não sei se consigo. Olha, consigo enviar o link da sala. Tens ali a sala do QA Main Stage. Se tu fores basicamente 10, 6 questões, atenção que não, há umas ali mais antigas que não têm nada a ver, atenção, são de outras salas. Se fores ali, se quiseres, podes ir basicamente a cada questão e respondê-la individualmente. Mas pronto, só para não alongarmos muito mais o tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela tal, que foi fantástica, muito bom mesmo. Entretanto, assim que possível, depois iremos pôr o vídeo no YouTube para ficar revisitável. Obrigado mais uma vez. Obrigada mesmo. Valeu demais, gente. E estou muito ansiosa pelo link no YouTube. E, de novo, muito obrigada, Ive, e toda a comunidade. Estou adorando as Obrigado respostas. muito, Camila. O pessoal é muito engraçado.